Olá, o Unesp Notícias desta quinta-feira, 19 de setembro, fala sobre a reforma de um dos símbolos de Bauru, a estação ferroviária. O projeto existe, mas obras não têm data para começar. Problema sem fim. Moradores reclamam da falta de água na cidade. A gente começa o Unesp Notícias de hoje falando de água. O DAE assinou nesta semana o contrato com uma empresa que vai elaborar um plano para garantir o abastecimento de água em Bauru nos próximos 20 anos. É o chamado Plano Diretor de Água, que deve apontar soluções para os gargalos no abastecimento da cidade. A empresa selecionada, a Hidrosan Engenharia, vai receber R$ 1.300.000 e tem um ano para apresentar esse trabalho. Com esse plano, talvez o sofrimento da população que mora em bairros da Zona Norte tenha fim. A falta de água por lá é uma rotina que incomoda muitos moradores. Tudo por conta de um defeito no poço de abastecimento. A louça suja e a roupa acumulada não são sinais de desleixo. André, que mora no Jardim Vânia Maria, Zona Norte de Bauru, está sem água há uma semana. Atrapalha em toda a limpeza da casa, atrapalha para receber pessoas na sua casa, atrapalha tudo, a sua rotina fica totalmente alterada, você não lava uma louça, não lava uma roupa. O abastecimento só volta de madrugada e nem é suficiente para encher a caixa d'água. Não tem como ficar esperando até de madrugada para lavar a roupa, lavar a louça, limpar a casa. Vocês estão fazendo o que para tentar contornar isso? Racionando, porque a gente não tem como armazenar água, então a gente fica controlando mesmo, controla para tudo, para escovar um dente você controla, para tomar um banho você controla. Cerca de 6.000 moradores de 4 bairros da região sofrem com a escassez. Roseli também não consegue fazer o serviço de casa. Eu tenho netos pequenos, né? E cuido também do idoso. Não tem água nem para dar banho no idoso e nem nas crianças. Tá difícil, viu? Tá um caos aqui na vila. Mas quanto tempo que vocês estão com esse problema? Já faz mais de mês, viu? Desde outubro do ano passado. A partir das 8 horas da manhã já não tem mais água aqui na vila. E a gente fica, sabe, esgota a água da caixa e a gente vai tomar banho de madrugada. Os problemas dos moradores da Zona Norte começam aqui no Parque Santa Edviges. O DAE constatou um defeito no revestimento deste poço, que comprometeu seu funcionamento. Antes, a produção de água era de 200 mil litros por hora, mas agora não chega a 80 mil litros. Com a redução de 60% na produção deste poço, menos água chega até este reservatório, que abastece os bairros Vânia Maria, Gerson França, Petrópolis e Vila Lemos. De acordo com o DAE, o problema começou no ano passado. Em maio deste ano, foi aberta uma licitação para perfurar um novo poço, que vai custar R$ 1 milhão. Mas as obras ainda não começaram. A gente está em fase de assinatura de contrato, talvez isso seja realizado ainda hoje. Nós estamos na dependência do proprietário e engenheiro responsável, gestor da obra, vir até Bauru para assinar esse contrato. Todas as medidas que a gente consegue tomar para antecipar o início dessa obra e desburocratizar o processo licitatório, nós estamos adotando. Mas a solução não é imediata. As obras devem durar pelo menos 60 dias. Enquanto isso, o DAE oferece apenas medidas paliativas. Além da gente ajudar na reservação do terra e do elevado, com a produção dos poços do Caique e também da região do Gasparini, de forma que também a gente não cause desabastecimento para essas regiões, ou seja, a gente tenta ajudar com a sobra que eles produzem, a gente também está disponibilizando para toda essa comunidade atingida o abastecimento através de pipa. A gente necessita que as pessoas nos registrem a solicitação através do 0800. O pipa é encaminhado e o abastecimento é feito em recipientes
podendo ser registrado novo pedido em data posterior ao abastecimento, claro que conforme a comunidade vai utilizando a água. Apesar da alternativa, isso não resolve a dor de cabeça de todos os moradores. A gente ligou para ver se tinha uma previsão de melhor. Ele falou que ele poderia mandar um caminhão-pipa para essa quadra. O caminhão veio, só bateu na nossa casa, não perguntou se nenhum outro vizinho precisava. Como eu falei para ele que eu não tinha como armazenar água, ele foi embora. Então, essa solução oferecida por eles não é uma solução. Mesmo sem água nas torneiras, a conta continua chegando todos os meses. Tá vindo R$70 de água para mim. E como que eu vou fazer? Não tem água, eu estou pagando o quê? No Jardim América, eu pagava R$12 de água. Que a água acaba, eu pago 26. Quer dizer, eu pago o dobro. A gente tem que trabalhar para pagar o serviço que o DAI presta com uma qualidade muito ruim, né? Cobra por todo o serviço, cobra multa por atraso, a gente paga pontualmente, não pagamos multa porque não atrasamos, se atrasar a gente paga a multa. E eu não sei que tipo de multa que o DAI está sujeito, né? Por uma água que ele não fornece para a gente num serviço que ele não presta. Apesar de todos os problemas, o DAI estuda reajustar a tarifa ainda este ano. O aumento deve ficar entre 9% e 12%. O Ministério Público investiga as causas da falta de água na região do Jardim Vânia Maria e da Vila Lemos. O promotor Libório Alves Nascimento abriu um inquérito civil depois que moradores formalizaram reclamações. O Ministério Público deu prazo de 15 dias para o DAI informar oficialmente os motivos da falta de água e as providências que estão sendo tomadas. Um dos objetivos é garantir caminhões-pipa com mangueiras nas casas onde falta água. Como você viu na reportagem, o DAI diz que disponibiliza os caminhões-pipa sempre que necessário. Os moradores devem entrar em contato com o departamento pelo telefone 0800 77 10 195. Esse número só aceita ligações de telefone fixo. Se a ligação for feita por celular, o contato é o 14 3235 6140. Veja agora a previsão do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove fraco na tarde desta quinta-feira na região de Franca e São Carlos. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. Amanhã estão previstas pancadas de chuvas nas regiões leste e na capital. Bauru deve ficar sem chuvas até domingo, pelo menos. A umidade do ar agora é de 59%. Temos ventos de brisa leve, a 9 km por hora. A temperatura voltou a subir e hoje chegou a 27 graus em Bauru. Amanhã pode bater em 31 aqui em Agudos e em Piratininga. Mais um caso de leishmaniose na cidade. E novamente é uma criança, um menino de 5 anos, morador do Parque Jaraguá. Em 2 semanas já são 3 casos da doença envolvendo crianças. Com essa nova confirmação, neste ano a cidade registra 18 casos e 1 morte. No ano passado foram 35 pessoas contaminadas e 3 mortes. No próximo bloco a gente fala sobre a reforma da estação ferroviária. Início das obras ainda não tem data marcada. Voltamos já. De volta com o Nesp Notícias. Começou hoje por tempo indeterminado em todo o país a greve de bancários. Segundo o Sindicato de Bauru, pelo menos metade das agências estão fechadas. Eles pedem reajuste salarial de 22%. Os bancos oferecem 6%. A greve não isenta você de pagar suas contas. Então, para não ter que pagar multas, procure meios alternativos, como a internet ou as casas lotéricas. A multa para quem estaciona em vagas preferenciais pode aumentar. O Senado aprovou o projeto ontem. Com a mudança, a multa para o estacionamento em vagas reservadas para idosos e deficientes vai mais do que dobrar. A infração passa a ser considerada grave e vai custar R$ 127,69. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Quase 2 toneladas. Essa foi a quantidade de lixo retirada da lagoa da Quinta da Bela Olinda no último sábado. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, está em estudo a criação de um parque no local, mas não há projeto definido.
A CPFL informou ontem que quase 900 clientes ficaram sem luz na última terça-feira. A causa não foi a chuva forte daquele dia, e sim um problema na rede elétrica. Os cigarros com aroma e sabor vão continuar no mercado. O Superior Tribunal Federal derrubou a decisão da Anvisa, que começaria a valer esta semana, como mostramos na última quinta-feira. A ministra Rosa Weber alegou que a medida causaria dano grave à indústria. O caso ainda será julgado pelo plenário. Nesta sexta-feira, a Ciretran de Bauru vai realizar mais um leilão de veículos apreendidos que não foram retirados pelos donos. São 430 carros e 520 motos. Desse total, cerca de 60 veículos serão vendidos com direito à documentação, ou seja, vão poder circular normalmente. O restante será vendido como sucata e não poderá circular. O leilão será realizado na Sociedade Hípica de Bauru e começa às 10h30 da manhã. Se você ficou interessado, anote o endereço: Avenida José Henrique Ferraz, 715, Jardim Terra Branca. Um dos símbolos de Bauru, a estação ferroviária no centro da cidade, permanece abandonada. A prefeitura comprou o prédio e tem como plano transferir parte da administração para lá. Mas as obras ainda nem saíram do papel. No século passado, o desenvolvimento de São Paulo chegou através destes trilhos. Hoje, a maior parte virou sucata. E não foi só a ferrovia que foi esquecida. Grande parte do patrimônio arquitetônico também foi abandonada. Inclusive, a principal estação ferroviária de Bauru. Quem viu este prédio funcionar a todo vapor, hoje se entristece ao encontrar o descaso. No banco da praça, estes irmãos lembram daquela época com saudade. Isso aí era uma beleza, o movimento que tinha aqui era brincadeira, viu? Tanto descia como subia e o movimento era muito grande, viu? Isso aqui era um murmurinho de gente, não parava noite e dia, né? A gente fazia 24 horas no táxi isso aqui, não parava, molhava a camisa, a gente até abusava. Juntar a turminha, ia jantar e tudo, porque ganhava dinheiro. Agora só ganha experiência, não é nada. Nem a grandiosidade e a importância do prédio salvaram a antiga estação do abandono. Já faz 20 anos que estas salas deixaram de ser usadas. Apesar de ter sido comprada em 2010 pela prefeitura, até hoje o poder público não começou as obras para reformar a antiga estação. O centenário símbolo de pujança virou dormitório de moradores de rua. As salas, que foram inauguradas em 1906, se transformaram em depósitos de sujeira. O retrato de uma época abandonada no tempo. No começo do ano passado, o Conselho do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo requisitou o projeto de reforma da estação para garantir que os detalhes culturais e arquitetônicos fossem preservados. De acordo com a prefeitura, o projeto ficou 1 ano nas mãos do Conselho, o que adiou o início da reforma. Será necessário investir R$6 milhões para devolver o prédio com as mesmas características. Do lado de fora é um projeto de restauração, então a fachada vai ser mantida, a fachada original, inclusive com técnicas de restauração para que tudo que seja utilizado ali seja da mesma época, dos anos 30 e do século passado. Do âmbito interno, a reforma vai se concentrar em acessibilidade, todo um sistema novo de hidráulica, de elétrica, de logística, de lógica por conta da internet. Enfim, é uma reforma muito ampla e que vai possibilitar a prefeitura voltar a utilizar aquele prédio. A ideia é transferir para o local as secretarias municipais de Educação e Saúde, as duas maiores de Bauru. Nós temos quase 15 prédios alugados hoje na cidade, que são utilizados pelas duas secretarias. São as duas secretarias maiores, que reúnem aí mais de 3 mil funcionários. E a ideia é levar esses prédios que estão espalhados para um único local. Vai acabar os malotes, as viaturas o dia inteiro levando papel de um lado para o outro, os funcionários vão trabalhar juntos, vai revitalizar esse prédio e vai levar gente para o centro da cidade. Não são pessoas que vão aí no horário de almoço, no final de expediente, vão estar circulando pelo centro da cidade fazendo compra. Ideia que agrada os lojistas. É um patrimônio morto ali que não traz nada de benéfico ao comércio. Que reformando ali, quer dizer, vai ser muito bom para o calçadão, que vai ter mais gente. Nada, são 400 funcionários que vai trabalhar na educação ali. Então, onde vai trazer movimento para o próprio comércio de Bauru.
Mas enquanto o prédio não ganhar um novo destino, este pedaço de Bauru vai continuar esquecido no tempo. Decepção para quem trabalhou nos anos dourados da ferrovia e viu o prédio em funcionamento. É muito triste a gente ver a estação, a ferrovia, tudo largado. Não se constrói nada novo se desprezar o passado. E Bauru é uma cidade com vocação ferroviária. Teve o seu grande desenvolvimento com a chegada da ferrovia e outras empresas mais tarde. Então a gente precisa recuperar isso daí e preservar o patrimônio histórico da cidade. Ainda de acordo com o prefeito Rodrigo Agostinho, a prefeitura está tentando captar a verba para a reforma. Uma possibilidade são as leis de incentivo do Ministério da Cultura. No próximo bloco, a gente continua com esse assunto. A entrevista do dia é com Luiz Cláudio Bittencourt, presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru. Voltamos já. Voltamos e a gente continua a falar sobre a reforma da estação ferroviária. Vamos conversar agora com o presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru, o CODEPAC. Recebemos o arquiteto e professor da Unesp, Luiz Cláudio Bittencourt. Luiz, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Pois não. Luiz, a gente pode falar que esse prédio da estação é o prédio de maior valor histórico aqui da cidade? Eu não sei se é o de maior valor histórico, mas é o que tem um valor histórico e uma escala mais relevante para a cidade de Bauru. Ele tem uma dimensão que, além de ser arquitetônica, ela é urbanística também. Ele impacta urbanisticamente na cidade. A prefeitura ela gastou 6 milhões para comprar esse prédio e agora nós vemos que precisa de mais 6 milhões para reformar. Ainda não tem essa verba. Quanto mais tempo esse prédio fica abandonado, mais difícil, imagino que seja mexer nesse prédio depois. A pior coisa que pode haver para um edifício é o abandono dele, né? A tendência é a natureza se apropriar dele ou então ele ser saqueado. Isso ocorre no mundo inteiro. Agora, a prefeitura me confunde um pouco de Bauru, porque ela comprou esse edifício e comprou também a casa do sertanista, que é uma casa, considera-se a casa mais antiga de Bauru, né? E depois ela tem dificuldade de recuperar essa casa, é uma casa pequenininha, ela está lá caindo, está aos pedaços, e agora está com dificuldade também de desenvolver esse projeto de recuperação da estação, que é um mega projeto. Quer dizer, não adianta só querer, tem que ter um planejamento também, né? Não sei, eu fico confuso. E Luiz me explicava que o termo correto nem seria a reforma do prédio, seria um restauro. Por quê, Luiz? Existe uma diferença sutil, mas significativa, entre um projeto de reforma e um projeto de restauro. O projeto de reforma é um projeto assim, mais banal, é só de adequação que você faz, né? Os dois são projetos, tanto de engenharia quanto de arquitetura. É um projeto mais simples, que você faz de adequação para qualquer edifício de uma determinada situação. O projeto de restauro, em geral, é um projeto sobre um edifício tombado. Um edifício tombado é aquele edifício que ele é reconhecido pelo seu significado histórico e cultural para aquela comunidade. E nós apuramos que a estação ela está em processo de tombamento. Exatamente. Quando você quando você resolve abrir um processo de tombamento, você abre a discussão sobre os valores históricos e culturais desse edifício, né? Mas basta abrir o processo que esse edifício já passa a estar sobre a preservação, sobre a proteção da legislação específica do patrimônio histórico ou do patrimônio cultural. E por isso, quando esse prédio for restaurado, então, falando o termo correto, toda a parte externa, a fachada, ela tem que ser preservada da forma como era. O prédio, ele é de 1939, tem que ser conservado o visual dessa época, né? Então, é um prédio, um art déco de qualidade, um art déco que marca uma determinada época de uma arquitetura não só em Bauru, mas em todo o estado de São Paulo e no Brasil também. Você encontra, eu acabei de chegar de Belo Horizonte, você encontra art déco de muita qualidade na cidade de Belo Horizonte. Então, é um estilo e é uma arquitetura significativa para nós.
Eu observei o prefeito falando, ele disse que é um restauro do lado de fora e é uma reforma do lado de dentro. E para mim isso é uma contradição, não pode acontecer isso. O que existe são assim, níveis de exigência. Você tem um certo nível de exigência na casca do edifício, né, que é onde estão os elementos mais importantes da arquitetura dele, do conjunto de fachadas, e um outro nível de exigência no interior dele. Mas, de qualquer maneira, o princípio é o mesmo. Eu entendo que é um projeto de restauro, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. E você acredita, Luiz, com a ida das secretarias de Educação e de Saúde, que é o que está previsto, depois que o prédio já esteja adequado, isso já é o suficiente para revitalizar aquela região central da cidade? Eu vi o comerciante bem animado ali. Ele tá falando das pessoas circulando, os consumidores ali. Eu não tenho como avaliar isso. Para o edifício vai ser bom. Qualquer coisa que se coloca no edifício em processo de tombamento ou tombado, de atividade lá dentro, é bom para ele, porque ajuda na sua conservação. Você quer ver esse edifício aqui, que a gente está agora, ele começar a ficar decrépito, você tirar o uso dele. É passarinho, é animais, é bichos, e ele vai, né? As pessoas dão vida e também dão manutenção ao edifício. Então, eu acho assim, qualquer que seja a secretaria que vá para lá, qualquer atividade que se coloque lá, você está cuidando do edifício, né? É melhor do que ele estar vazio. Agora, se essas são as adequadas, eu não tenho capacidade de dizer para você se são as adequadas para ir para lá. Esse projeto, ele ficou nas mãos do CONDEFAT, que é o órgão estadual de defesa do patrimônio histórico. Ele ficou por 1 ano. Por que se demorou tanto tempo, Luiz? Então, eu fiquei meio confuso. Eu não sei se o processo de tombamento está 1 ano ou se a aprovação do projeto... É a aprovação do projeto. É a aprovação do projeto? Eu acho muito tempo. Teve uma certa lentidão. Muito tempo. E esse projeto, inclusive, ele deve passar pelo CODEPAC também, o órgão que você preside? Então, deve passar. Mas ainda não está nas mãos do órgão. Então, olha, já passou... O CONDEPAC aqui em Bauru é um conselho que já tem há um bom tempo, que fez trabalhos que eu considero importantes para a cidade, mas é um conselho que a gente tem problemas graves lá dentro. Por exemplo, os conselheiros, eles são pessoas beneméritas, mas são leigos. São ambientalistas, preservacionistas, estão preocupados com o patrimônio. Mas eles não têm formação técnica nem científica sobre as questões que envolvem patrimônio histórico. São questões de ordem antropológica, histórica, estética. Então, ele precisa de um corpo técnico que dê subsídio a ele. Esse corpo técnico não existe. Então, as pessoas ficam lá meio que fazendo um trabalho, às vezes eles falam assim, vamos fazer uma vistoria no prédio. Não podemos, o conselheiro não pode fazer vistoria em prédio. É um órgão consultivo, né? Órgão consultivo. Quem faz vistoria no prédio é o técnico, que tem formação para isso, para fazer vistoria, para entrar com cuidado, tem documento, tem crachá. Não é o nosso papel, né? Mas nada impede que vocês participem, né, desse processo de restauro desse prédio. Imagino que sim, imagino que o projeto passe pelo CONDEPAC, né? Mas pode não passar também, não sei. Tá certo, Luiz, muito obrigada por sua presença aqui. E antes de encerrarmos, a gente fala de outra obra histórica aqui da cidade. Foi realizada na tarde de hoje uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o aditivo de R$800 mil para a conclusão das obras do viaduto inacabado, no centro de Bauru. A audiência deveria ter ocorrido no dia 5 deste mês, como nós mostramos, mas foi remarcada por falta de documentos necessários para a análise do projeto. A dúvida dos vereadores era sobre a real necessidade desse aditivo. De acordo com o vereador Marquinhos da Diversidade, que convocou a audiência, foi esclarecido que o valor de R$800 mil é composto por uma parte de R$280 mil para a conclusão do projeto original e mais R$620 mil para um prolongamento do viaduto, que agora irá até a Praça Espanha e não mais até a Avenida Alfredo Maia.
Dentro deste valor estão previstas também outras obras de infraestrutura. E o Nesp Notícias fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o nosso site. Lá você encontra informações sobre todos os nossos programas. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta. Tchau! Thank you.